Bom, a apresentação é sobre intestinos, psicologia e viagens espaciais. E eu comecei a me inspirar para essa apresentação quando eu tive essa ideia, quando no início do ano, como é que é o nome? Cegando Campos, que teve essa frase em específico. Nós começamos com andarilhos e andarilhos ainda somos. E aí eu comecei a pensar sobre toda a questão de viagens espaciais e como era. Eu comecei a me pôr meio que no lugar de um astronauta e tentar pensar como que ele estaria lidando com isso. Então, assim, basicamente, a gente tem algumas condições para viver na Terra. Obviamente, dependendo do nível de vida que você está tratando, vai ter mais condições para essa vida existir, né? Como, por exemplo, nós seres humanos. Mas no básico do básico, a gente precisa de água, dos aminoácidos que vão fornecer a energia necessária e uma atmosfera com campo magnético que vai proteger a gente da radiação solar. Basicamente isso. Então, a gente sempre teve essa ânsia por ver como que a vida ela lidaria fora da Terra, e também a gente sempre teve a ânsia de descobrir o que acontecia com a vida terrestre fora da Terra. Então, a gente tem o exemplo das moléculas achadas no espaço, que podem ajudar a explicar a origem da vida. Tem vários estudos sobre bactérias e fungos que vão para a Estação Espacial Internacional. A NASA tinha um projeto de buscar o material biológico que os astronautas deixaram na Lua quando eles foram lá. Enfim, tem os CubeSats, que são vários mini laboratórios, e aí tem toda uma ideia de eles irem em missões lunares também, fazerem várias pesquisas sobre astrobiologia no terreno lunar. Enfim. E, bom, enquanto a gente está tentando procurar a vida na Lua, na Estação Espacial Internacional, etc., a gente também procura meios de... A gente também está procurando outras terras que a gente pode futuramente povoar, talvez, né? Mas que elas são inalcançáveis. Então, nós temos as Kepler, temos essa tabelinha que tem vários exoplanetas e ela é constantemente atualizada e tal. Só que enquanto essas terras elas são inalcançáveis para a gente, porque a gente não tem a tecnologia necessária e tal, nós temos a nossa grande vítima, que é o planeta Marte, que está bem pertinho da gente, e a gente vive procurando formas de manter a nossa vida lá e de descobrir se há ou se houve vida nesse planeta. Então a gente enche de satélites e rovers por lá, numa tentativa de tornar talvez ele a nossa nova casa em algum futuro, talvez não tão distante. Então, né, como eu disse, tem vários projetos, várias notícias, tem algumas teorias da conspiração de ex-funcionários da NASA que falam que a NASA já sabe de tudo, mas vocês ainda não sabem, e etc. Tem as várias buscas por água na superfície de Marte, e aí fica naquele negócio, se tem água congelada, já houve um mar aqui, mas nada está exatamente super comprovado, né? Então, basicamente, a gente, de certa forma, tem tecnologia, a gente tem muita curiosidade e a gente tem muita força de vontade, eu diria.
Fora que a gente tem criatividade para imaginar como vão ser essas experiências interplanetárias quando ao menos a gente não conseguiu nem chegar na metade do caminho, né? A gente mal foi na Lua, entre aspas, uma vez, e a gente já sonha com contatos extraterrestres e entender novos alfabetos, novas formas de comunicação e buracos negros e tal. Mas os filmes, principalmente, eles gostam muito de colocar o ser humano como se ele já tivesse 100% preparado para a situação, porque a tecnologia já resolveu tudo, a gente já está totalmente... a gente já tem todo o conhecimento necessário para se manter lá, mas para mim fica sempre parecendo que está faltando algo, do tipo, será que a gente realmente tem tudo que é necessário para lidar com o que a gente pode encontrar lá fora? Então eu trouxe aqui, ficou um pouco mal formatado na apresentação, mas enfim, dá para ler. Que são algumas das alterações que acontecem com o nosso corpo humano no espaço, e todas essas alterações são coisas que já foram observadas nos astronautas mesmo. Então, começando da esquerda para a direita, nós temos a massa óssea e muscular, que ela reduz consideravelmente dentro da estação espacial, por exemplo, e por isso que os astronautas eles têm que manter uma rotina bem rígida de exercícios físicos, de modo que essa massa muscular não diminua, porque basicamente eles perdem a força, os músculos atrofiam e os ossos perdem cálcio, então é como se ir para o espaço consequentemente causasse osteoporose. E isso é, de certa forma, bem grave. Quanto ao DNA, que é a segunda coluninha, e a expressão gênica, a exposição à radiação solar no espaço, apesar de todas as proteções, do máximo de coisas que eles tentam fazer para diminuir essa exposição, ela é muito maior do que acontece aqui na Terra, que a gente tem toda uma atmosfera nos protegendo, né? Então, quando você tenta, mesmo tendo na maior parte dessas tentativas, o corpo humano absorve muito mais radiação, e a causa e isso pode causar, né, como a gente sabe, câncer e entre outras mutações que ainda estão sendo observadas. Então, tem algumas desconfianças sobre mutações cromossômicas e etc. Mas nada ainda super, ultra, mega comprovado. A terceira fileira, e a do meio, né, é sobre os globos oculares. Essa é uma informação bem interessante, que pela questão da microgravidade, a distribuição de líquido no corpo humano ela é diferente de quando a gente está na Terra. Então, há um acúmulo de líquido na parte superior do corpo, e isso ocasiona com que tenha mais líquido no crânio também. E isso aumenta a pressão nos olhos, causando problemas de visão e problemas no nervo óptico. Então, isso atrapalha a precisão visual do astronauta. Então, consequentemente, pode ser que quando ele retorne à Terra, ele vai ter desenvolvido algum problema visual, e a longo prazo, se ele tem uma missão muito longa no espaço, isso pode causar uma falta de precisão na própria visão dele.
massa corporal. Eu estou diferenciando ela da massa óssea e muscular propriamente dita, porque a massa corporal, eu quero dizer que ela é relacionada ao nosso peso, propriamente dito. Ele reduz consideravelmente no espaço, porque os astronautas, eles têm uma alimentação bem diferente da nossa, né? Ao invés do clássico, sei lá, arroz, feijão de sempre, eles vão comer basicamente muita comida desidratada e cereais e coisas assim, que não são tão pesadas para serem transportadas no módulo e que não vão apodrecer, por exemplo. E relacionado à massa corporal, eu coloquei o ciclo do sono, porque o nosso sono, um ciclo de sono saudável, ele regula bem vários processos do nosso corpo. Então, como lá eles não estão vivendo o ciclo de 24 horas da mesma forma que a gente vive aqui na Terra, né? Basicamente, eles, na Estação Espacial Internacional, se não me engano, você tem um pôr do sol e um nascer do sol a cada 45 minutos. E isso significa que a noção de 24 horas dividida em dia e noite fica totalmente bagunçada, e aí sempre buscam-se várias formas de controlar isso a partir da variação da iluminação da estação, mas isso algumas vezes não é o bastante. Tipo, você pode fazer o teste em casa, que não é só apagar a luz propriamente dito que te dá sono, deixar a luz acesa ou a luz apagada. Existe também o fator de que seu corpo está seguindo o ciclo de dia e noite, como a gente vê acontecendo lá fora. E se você não tem esse lá fora, porque o lá fora não tem as 24 horas, bagunça muito e, consequentemente, causa outros problemas. Por exemplo, a diminuição dessa massa corporal. Bom, sistema cardiovascular, que é a última fileirinha da direita, é que, como eu disse, a falta da gravidade que a gente está acostumado aqui na Terra, ela muda a concentração de líquidos. Então, você tem menos água, menos sangue, menos linfa, menos tudo nas pernas e mais no tronco para cima, né? Tronco, braços e cabeça. Isso também se mostra pelo fato de que os astronautas, quando eles retornam das missões, eles geralmente estão com o rosto inchado, justamente porque tem um acúmulo de líquido na parte superior do corpo. E essa falta da gravidade, né, essa microgravidade a qual eles estão expostos lá fora, ela atrapalha também a distribuição sanguínea do corpo, porque o coração ele não dá conta de bombear o sangue. A gente precisa do coração tanto quanto precisa da gravidade para que o sangue circule normalmente no nosso corpo. E se você não tem o fator gravidade, né? Quer dizer, não tem não. Já que você tem o fator gravidade de uma forma diferente da qual o corpo está acostumado, isso ocasiona problemas para o seu corpo. E aí, por isso, também entra a questão da rotina de exercícios. E aí, consequentemente, um músculo que está recebendo menos sangue, ele vai se atrofiar para que ele não morra. E aí, por isso que, geralmente, os astronautas, quando eles voltam das missões, eles estão extremamente fracos e com as pernas bem magras. Justamente por isso. E, por último, essa linha no final aí, que eu adicionei, que para quem assistiu essa apresentação em fevereiro presencialmente, eu não tinha falado sobre isso, porque eu descobri recentemente. Tem uma alteração na massa branca do cérebro, né? Tipo, nosso cérebro, ele tem, digamos assim, duas cores. Ele tem a cor cinza e tem a cor branca. A cor cinza são tipo como se fosse a cabecinha dos neurônios, e a cor branca é o corpinho deles.
E quando como é que é? Quanto mais missões o astronauta faz, então quanto mais vezes ele vai e volta, ele entra e sai da nossa atmosfera, tem se notado uma redução dessa massa branca do nosso cérebro. E essa redução dessa massa, ela já acontece naturalmente enquanto a gente envelhece, só que foi observado neles como se fosse um envelhecimento acelerado. E aí, isso é uma das explicações para a questão da demência espacial, que seria como se eles desenvolvessem um certo atraso na resposta para certas situações e para resolver algumas coisas. Principalmente, e também tem a questão da comunicação entre neurônios, porque essa massa branca, esse corpinho dos neurônios, ela basicamente liga um neurônio a outro e liga o neurônio ao resto do corpo. Então, você tem corpinhos de neurônios que vão até a ponta do dedão do seu pé para comunicar com o resto do corpo e para dar a ordem de você esticar a perna, por exemplo. Então, quando você tem essa deterioração dessa massa branca, uma das primeiras funções que é prejudicada é justamente a questão do controle dos movimentos. E isso é preocupante, porque aí um astronauta começaram a pesquisar isso recentemente, e aí tem essa questão de, então, tipo, vai ter que limitar o número de missões que o astronauta pode fazer, porque eles precisam executar tantas tarefas que precisam ser precisas, né, os movimentos, experimentos muito específicos, e se perde-se essa precisão, como que fica, né? São questões que ainda a gente nem tem respostas. Mas tá, a gente já sabe que acontecem essas coisas com o nosso corpo. A gente tem diminuição dos músculos, tem problema de circulação sanguínea, tem vários problemas relacionados aos neurônios, né, também. Mas o psicológico do astronauta, então, ele não sofre com nenhum problema. O astronauta, igual nos filmes, assim, ele está realmente pronto e calmo e tranquilo para qualquer situação. Eu acho que não é bem assim. Bom, esse cosmonauta, Valentin Lebedev, ele teve, em 1982, cosmonauta porque ele é russo, ok? E em 1982, ele teve uma missão de 211 dias, mais ou menos 7 meses, e ele relata no diário dele que com 5 meses de missão ele já não estava aguentando mais, que ele estava se estressando muito com situações pequenas, do tipo, os colegas de missão dele iam lá e perguntavam, e aí, como é que você tá? E ele ficava, tipo, 100% puto com a galera, e aí nisso ele teve muito sofrimento mental, com depressão e ansiedade, mas aparentemente a missão os diários dele não foram bastante para chamar a atenção para essa questão do psicológico dos astronautas. Desculpa. Tanto que essa situação que eu coloquei no segundo tópico, ela é de 2018, ela é super recente para uma situação que já deveria estar sendo estudada há tanto tempo. Esse Tyler Moore, ele foi psiquiatra da NASA, e eu acho interessante que ele fala que, abre aspas, os principais aspectos que necessitam investigação são todos os aspectos comportamentais. Nós estamos muito bem preparados quanto à engenharia, mas o grande desconhecido com potencial para causar uma falha na missão é o fator humano. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é que a NASA e tal não estava preocupada com o psicológico dos astronautas.
Eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas, tipo, eles fazem testes e fazem uma série de entrevistas com psicólogo para tentar ser um astronauta. Né? Os aspirantes à função, eles fazem uma série de testes, mas isso não é tão estudado, não estava sendo tão estudado a fundo, ficava só mais tipo no processo inicial e não era mais tão preocupante depois que eles já estavam em missão. Mas, basicamente, o que é estresse? Bom, eu trouxe esse gráfico que ele mostra muito bem o que é o estresse através da síndrome da adaptação geral. Foi em 1900 e... eu esqueci agora. Mas foi um neurologista que desenvolveu esse gráfico, enfim. Bom, nessa coluna amarelinha tem a situação... em primeiro momento, a gente tem essa linha reta, que seria o nosso normal. Então, você tá ali tranquilo e, sei lá, deitado, assistindo TV de boas, e aí, de repente, você tem você entra na situação de alarme, que é quando você basicamente ouve algo ou percebe algo com o qual você não estava acostumado dentro da situação que você estava ali de boas. E aí você tem essa curvinha para baixo aí, ela é um desequilíbrio nessa situação normal em que você não estava estressado. Então, com o alarme, o seu corpo começa a reagir, colocando como se fosse tudo pronto para você ou fugir ou correr, fugir ou lutar, né? Fuga ou luta. Então, tá, não tem mais ninguém pra entrar. Depois dessa situação de alarme, você encontra a resistência, em que basicamente o seu corpo ele está se cansando, ele está usando de todos os seus recursos para se manter no estado de alerta, no estado de alarme. Então, você está consumindo energia, você está acelerando os seus batimentos cardíacos, está acelerando a sua respiração, está como é que fala? Diminuindo a quantidade de saliva que você produz. Todo o seu corpo está reagindo para se manter no estado de alarme. Essa é a resistência. E, finalmente, a gente tem a exaustão, que é quando o seu corpo ele tenta se manter nesse estado de alarme ainda, ou a situação de tensão ela não passou, porém os seus recursos estão acabando, então você está ficando sem energia, você está ficando fadigado, seu coração não está dando conta de ficar bombeando sangue naquela velocidade, não está conseguindo manter esses batimentos acelerados, mas o seu corpo está ali, fique em alerta, então você entra na exaustão, que muitas vezes pode ser, sei lá, um desmaio, algo assim. Então, basicamente, são esses 3 estágios, e a gente está sempre meio que alternando entre essa faixa amarela do alarme e a faixa laranja da resistência, porque basicamente tudo é estresse. A gente pensa que só o fato de que a gente está vivendo uma quarentena e que está acontecendo um caos lá fora, que isso é estresse, amigo, vestir roupa é um estresse, porque tem um tecido, tem coisas encostando o tempo inteiro e ativando os neurônios que são responsáveis pelo tato da sua pele. Eles estão o tempo inteiro ali. Então, tipo assim, estar vestido é um estresse, estar calçado é um estresse. Você se deitar, se sentar, ficar em qualquer posição é um estresse. Só que esses pequenos estresses, a gente, por adaptação e por hábito, a gente consegue
se manter sem surtar, porque, sei lá, porque colocou uma camisa. Mas para vocês verem o quanto que qualquer situação ela pode ser extremamente estressante. E aí imaginem como que fica isso, né, para quem está vivendo algo totalmente fora do que já viveu a vida inteira na Terra. Então, nessa imagem aqui, eu trouxe, que é da revista Galileu, algumas situações que são as mais comuns quando você procura sobre efeitos que o espaço causa no psicológico. São essas três, que são o break-off, que é essa mais da esquerda. Tem alguém que poderia mutar o microfone? Obrigada. Não dá eco, só por isso. Caso vocês não estejam tendo acesso ao chat por algum bug do negócio, podem abrir o áudio do microfone e me interromper sem problemas. Bom, como eu estava dizendo, o break-off, que é esse mais da esquerda, ele é basicamente quando assim, o medo constante da desconexão, é basicamente uma grande saudade, uma grande falta que os astronautas sentem de casa, e a questão de estar longe da família, de estar assim, meio que cortando o cordão umbilical entre eles e a mãe terra, tipo isso. Aí agora eu vou falar desse mais da direita, que é esse que tem a navezinha e o solzinho, eu acho que é o sol, ou Marte, não sei, que é o fenômeno de não ter visão da Terra, basicamente, traduzindo. E é essa questão de que, mesmo com as escotilhas, mesmo com as janelas e tal, que tem, por exemplo, né, como exemplo, a estação espacial, nem sempre eles estão tendo visão da Terra o tempo inteiro, e não ter visão do que é conhecido e estar rodeado por um desconhecido pode gerar, como está escrito aqui, um misto de tédio e de depressão. Então, isso pode levar, né, os astronautas a agir de maneira estranha. É mais ou menos como seria a sensação de quando você vai, sei lá, entrar numa escola nova. Acho que seria uma boa comparação, né? Você está indo para um lugar desconhecido, que você não tem ninguém conhecido ali, e isso pode trazer uma série de ansiedades para a pessoa. E mesmo que tenham dois pontos totalmente contra a gente, por outro lado, a gente tem esse overview, que é esse do astronauta olhando a Terra, do meio, que ele é basicamente uma admiração extrema que a gente tem quando a gente vê o espaço de lá de fora, né? Com certeza todo mundo aí já ouviu sobre a Terra é azul, e sobre como é tão lindo e como é tão incrível você estar vendo o espaço mais perto do espaço. Mas isso aqui foi muito fácil de achar. Tipo, eu fiz uma pesquisa basiquinha no Google e já achei o site com a imagem, tudo prontinho. Então eu quis ser um pouquinho e quis ir um pouco mais a fundo. Bom, como o título da apresentação prometia, eu ia falar sobre intestinos e tá aí. Bom, a gente tem o sistema nervoso que todo mundo conhece, que tem o cérebro, tem a medula na coluna vertebral e tal. Porém, a gente tem, digamos que, segundo sistema nervoso, que ele está no nosso intestino.
O intestino, ele é o segundo lugar com mais neurônios depois do cérebro e tal, do sistema nervoso em si. E esses neurônios do sistema nervoso entérico, eles estão relacionados com o controle e o monitoramento dos processos no sistema digestório, e aí eles fazem uma comunicação direta entre as reações que estão acontecendo ali da digestão e as nossas emoções no sistema nervoso central, ou seja, no cérebro. E com certeza vocês já viram lá na garrafinha de, sei lá, chamito, que tinha lactobacilos vivos e tal, porque basicamente nós temos pequenos seres vivos dentro de nós, de diversas espécies, eu diria, e não só no intestino, mas eles são mais presentes no intestino, e eles nos auxiliam nos nossos processos, e eles basicamente não trazem nenhum problema para nós, né? Senão não venderiam no supermercado alimento que tem coisas vivas, né? Eles são os probióticos. Mas, né, qual que é a relação do intestino e das emoções e dos probióticos? Bom, o intestino, como eu disse, ele influencia nas nossas emoções, e não só as nossas emoções que influenciam no nosso intestino, né? Não é só o fato de você estar nervoso com uma prova que você fica sentindo talvez aquela dor de barriga ou coisa assim, ou então quando você está numa situação de um nervosismo bom, aí você fica tipo, com borboletas no estômago. Não é só as nossas emoções que influenciam na forma como a gente se sente, mas a forma como a gente digere os alimentos, e isso também pode influenciar no nosso comportamento. E diferentes organismos, eles vão reagir de formas diferentes às condições fora da Terra. Então, uma bactéria que vai de carona no foguete, sei lá, talvez ela pode virar uma superbactéria lá no espaço. E é sobre isso que tem se pesquisado muito a respeito, porque não se sabe muito bem quais são as reações desses probióticos, né, desses micro-organismos dentro do nosso corpo. Não se sabe bem como eles reagem lá fora, não se tem muitos estudos a respeito. E aí fica o questionamento se isso também, se a forma como essa microgravidade, essa radiação influenciam nessas populações dentro de nós, e se isso influencia em como a gente se comporta, né, as reações de estresse que acontecem. Então, alguma coisa. Assim. Bom, os nossos astronautas, eles então já enfrentam muitos problemas, né? Como, por exemplo, o break-off, que é o de perder essa ligação com o que é o conhecido, esse fenômeno de não ver a Terra, que é de literalmente não ter algo conhecido a qual ele possa ver e se apegar, e né, é como se você tirasse aquele cobertorzinho, aquele bichinho de pelúcia favorito da criança. Ela não tem mais aquele porto seguro ao qual ela pode se agarrar. Então, também a gente tem a questão da demência espacial, que está relacionada tanto com a degradação dos neurônios, e aí perde essa precisão dos movimentos, e também com a questão de que muitas horas no espaço tem se observado que depois de um tempo da missão, os astronautas eles perdem um pouco a capacidade de raciocínio rápido, então eles começam a ter alguma dificuldade para
realizar algumas operações para resolver problemas e não se sabe muito bem por que isso acontece, né? Tem algumas teorias só. Além disso, todo mundo, eu espero, está em quarentena dentro de casa, bonitinho. Dentro da nossa casa, a gente tem cômodos e com um espaço aceitável para a gente viver bem. Mas imaginem a situação em que um astronauta fica o tempo inteiro num ambiente totalmente fechado, porque em casa a gente ainda pode abrir uma janela, a gente pode ainda abrir uma porta, né, dependendo, mas lá eles não podem abrir nada, é estreito, o tempo inteiro tem ruídos e vibrações, né, porque tem ruído de motores, de máquinas, de outros dos equipamentos em geral, e isso o tempo inteiro causa estresse, porque é, imagina você na sala de aula quando tem aquele ventilador que fica rangendo ou fazendo barulho durante a aula inteira. Só que isso o tempo inteiro, 24 horas do seu dia, numa salinha apertada. Mais ou menos isso. Bom, os astronautas, eles têm essa privação artificial de luz e sono. Então, assim, eu coloco artificial porque eles não estão exatamente privados do sono deles. Ele tem toda uma questão de controle para que eles durmam a quantidade de horas necessárias e que eles tenham exposição à luz, só que é uma luz artificial, então, de certa forma, eles são privados, porque a partir do momento que você tem uma iluminação artificial, ela não necessariamente exerce o mesmo controle sobre o ciclo do sono da forma que o Sol faz com a gente na Terra. E tem a solidão e o isolamento, que são tópicos importantíssimos. Teve um astronauta canadense que eu vi essa semana, eu descobri um site que fez uma entrevista com ele, e ele fala justamente sobre essa questão de isolamento, sobre como você está longe dos seus familiares, você está longe dos seus amigos, e quando você é obrigado a conviver durante, sei lá, todo o tempo da missão, né, 7 meses, 1 ano, etc., com aquele grupo específico de pessoas, e todos vocês estão numa condição de estresse, então, se rola uma briga, você não tem para onde correr, você não consegue se isolar num cantinho, você tem que encarar aquela pessoa e você tem que ficar lidando com ela o tempo inteiro, porque um depende do outro naquele pequeno grupo. Então, isso também é extremamente complicado de lidar. Aí, além disso, tem a má alimentação, que não é necessariamente má, porque eles não estão se nutrindo, porque, né, tem várias comidinhas de astronauta que têm sido desenvolvidas para que eles tenham uma alimentação mais saudável e tal, mas uma ração de astronauta não é tão gostoso quanto a comida que você come no dia a dia, e isso com certeza causa uma frustração muito grande neles. Né? Até igual uma vez que eu vi que tinha o sorvete de astronauta e o negócio parecia uma barra com uma massa estranha, com corante rosa, e era sorvete de morango. Eu ficaria muito frustrada de ser obrigada a comer aquilo e aceitar que aquilo é um sorvete. E tem todas aquelas alterações fisiológicas que eu já falei. Então, você está se alimentando mal, você está tendo alterações fisiológicas, talvez a microbiota do seu corpo ela não esteja reagindo bem a essa viagem, então você ainda pode ter o problema da digestão, e essa digestão pode influenciar na quantidade de estresse, e aí você pode ficar mais estressado porque você está digerindo de um jeito diferente as coisas. Isso culmina, isso resulta em vários distúrbios emocionais,
né? É muito comum os astronautas relatarem depressão, transtornos de ansiedade, são mais comuns, basicamente, durante e após as missões. Quando eles não estão realizando nenhum experimento, nenhum processo importante, consertando coisas, eles ficam numa monotonia muito grande, tipo você na quarentena, quando você já assistiu todos os vídeos do YouTube possíveis e todo o catálogo da Netflix, e agora você já não quer mais ver nenhuma série, você já não quer fazer mais nada e você só fica olhando para o teto. Imagina você ser obrigado a fazer isso porque é o seu trabalho. Tipo isso. E você, como eu disse, né, a solidão, isolamento que levam a uma falta de privacidade. Isso pode ser controverso, mas acontece. E um constante estado de alerta, né? Então, eu imagino que seja extremamente cansativo, psicologicamente falando, você tá o tempo inteiro estressado, porque o seu corpo está sempre em alerta, você tem que estar sempre atento a todo e qualquer ruído, cheiro e situação incomum que possa acontecer. E aí a questão de que você é que tem que resolver essa situação, né? Porque se acontece um problema com a estação, um problema que acontece com o uniforme deles ou com qualquer coisa, eles próprios que têm que resolver. Ninguém vai subir lá para resolver o problema para eles. Então, isso também ajuda a ser extremamente estressante e, num momento de exaustão, também pode levar à depressão, por exemplo, que é quando você desiste de se manter no estado de alerta e também aceita a situação, falando mais ou menos assim. Entre outras várias coisas, isso aqui foi meio que um resumo. E para não parecer, sei lá, eu estou inventando coisa, eu trouxe esses exemplos que foram situações que aconteceram em missões espaciais. É um pouco antigo, talvez, né? São missões de 1980 que eu consegui achar, mas, de certa forma, elas ajudam a ilustrar bem. E essa era uma época que eu acredito que dava-se mais importância ao treinamento físico e técnico do que ao psicológico, né? Hoje em dia já há uma certa preocupação com isso. Então, por exemplo, nessa primeira bolinha da esquerda, em cima, em que esse astronauta da foto, que é o Henry Hartsfield, ele contou de um colega dele que ficou obcecado com essa escotilha da estação. Acho que a missão dele era na Estação Espacial Internacional mesmo, não tenho certeza agora. Mas a pessoa ficou obcecada com essa escotilha pelo medo constante que ela sentia de que a escotilha pudesse, por qualquer motivo, abrir e ia despressurizar todo o local e eles iam perder todo o abastecimento de oxigênio. Então, eles tinham que ficar trancando a escotilha e verificando constantemente para que essa pessoa da equipe ficasse mais tranquila, né? Outro exemplo interessante do estresse constante e de como as emoções ficam mais fortes quando você está numa situação de estresse é a frustração desse astronauta, Taylor Wang, que ele se revoltou com a NASA quando o experimento dele deu errado. E aí eles tiveram que meio que convencer ele a voltar para a Terra, porque ele falou que ele não ia voltar justamente pela frustração dele do experimento, quanto ao experimento. Então, e aí aqui em cima, na direita, esse caso é até um pouco famoso, que é de uma tripulação russa que ia para a estação espacial
Salute, acho que é assim que fala, que foi uma das missões Soyuz, e que acho que a primeira Soyuz, que é a Soyuz 21, que entre vários e vários e vários problemas que foram relatados durante a missão, se vocês quiserem depois vocês procurem um pouquinho a respeito, assim, tipo, a missão era para durar, eu não lembro os números certinho, mas tipo, a missão era para durar 1 ano e durou tipo 1 mês e meio. E tiveram vários problemas. Tiveram esses dois astronautas, esses dois cosmonautas, que são os que foram para essa missão. Eles enfrentaram uma quantidade infinita de problemas, do tipo, a estação espacial ficou sem energia por um dia, várias coisas. E a parte interessante, que meio que permanece um mistério até hoje, é que eles encerraram a missão de forma muito abrupta, relatando que tinha um cheiro estranho dentro da estação espacial e que eles não conseguiram identificar que cheiro era esse, e aí era um cheiro ácido, e com medo disso, de correr risco de ser intoxicados, eles abortaram a missão e voltaram para a Terra. E diz que mandaram uma equipe de técnicos para a estação espacial para verificar esse cheiro, para ver o que tinha acontecido, se tinha algum problema nos equipamentos, e não acharam nada, não acharam nenhum problema, nenhum vazamento, nem nada. Então, meio que no relatório, eles concluíram que o cheiro tinha sido uma alucinação da equipe de cosmonautas. E aí, isso pode ser o resultado também do estresse constante, né? Ou então, como algumas pessoas especulam, eles inventaram esse cheiro e decidiram voltar para a Terra porque estavam havendo muitos conflitos e muitos problemas durante a missão. De uma forma ou de outra, psicologicamente, eles ficaram muito esgotados. Um deles, inclusive, teve um surto psicótico, eu acho, enquanto ele estava na estação, enfim, vários problemas. E essa última bolinha da direita, embaixo, foi o que chamam de a primeira greve no espaço, em que esses 3 astronautas americanos, eles estavam numa missão para a estação espacial Skylab, e por uma questão de que eles já vinham desde o início da missão tendo vários pequenos conflitos com a equipe da NASA que estava controlando a missão, teve um dia que simplesmente falaram, quer saber? Desliga isso daí. Eles desligaram a comunicação e ignoraram a NASA por 1 hora e pouco, mais ou menos, e eles ficaram lá, sentados de boa na janelinha, observando o nascer e o pôr do sol na Terra, enquanto a NASA estava tentando se comunicar com eles e eles só ignorando. Então, isso mostra como é importante ter uma atenção maior, porque, como aquele psiquiatra que eu citei no início, o fator humano ele pode fazer uma missão e por água abaixo com muita facilidade. Mas não é como se eles não tentassem evitar isso, né? Durante o processo seletivo, e aqui eu vou estar citando só a NASA, porque foi o que eu consegui achar de informação, eles fazem todo um mapeamento da família do aspirante, né, digamos assim, e eles verificam se tem alguma predisposição familiar a problemas psicológicos, já tem um histórico de depressão, de ansiedade, de outros transtornos, né, que possam acometer aquele aspirante. No primeiro momento, eles passam por uma bateria de testes e entrevistas com psicólogos,
E eles começam, desde o início do treinamento, a ter consultas com psiquiatras e a fazer terapia. E eles são incentivados a ter um contato frequente com os parentes e os amigos. Então, até durante a missão, eles fazem videochamadas, eles se mantêm vendo a família para que eles, inclusive, não sofram tanto com a saudade da terra. E eles são incentivados também ao lazer e a desenvolver hobbies. Então, a gente vê muito esses vídeos e fotos em que os astronautas estão tocando algum instrumento ou que eles fazem um videoclipe ou eles simplesmente fazem lives contando sobre como está sendo lá na estação, na missão e tal. Isso são coisas que eles são incentivados a fazer para que eles se distraiam e não fiquem tanto naquela monotonia a qual eles são obrigados a se manter, porque eles não têm para onde ir. E uma das partes do treinamento deles é esse NEMO, NASA Extreme Environment Mission Operations, que é um programa da NASA em que eles são levados para um laboratório debaixo d'água que chama Aquarius, e dentro desse laboratório eles são confinados e eles têm que realizar uma série de operações para treinar a questão de trabalho em equipe, de liderança e para se acostumar a essa condição de confinamento. E não só debaixo d'água, algumas vezes tem missões em que eles ficam, tem operações em que eles ficam tipo 1 ano dentro de uma cabine que se assemelhe ao espaço que eles vão dividir dentro da estação, e aí eles têm que ficar 1 ano dentro disso para treinar a convivência. E fora isso, fora todos esses treinamentos, eu descobri que dentro do kit de emergência que tem dentro da estação espacial e que eles levam nas missões, que tem vários remédios que servem para tudo, tipo paracetamol e tal, tem antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tem vários remédios para evitar, ou pelo menos aliviar, situações de sofrimento mental extremo, né? Fora todas essas questões relacionadas ao psicológico desses astronautas, né? Como eu disse, e como deu para notar em algumas das datas das minhas referências, isso é muito, muito, muito recente. Se você olhar a história das missões espaciais em relação à preocupação, em relação ao histórico, com a preocupação quanto ao psicológico desses astronautas, faz pouquíssimo tempo que começaram a se preocupar com e se o cara surtar lá em cima? Porque criou-se, acho que tanto essa preocupação com a parte técnica e com os problemas de engenharia que podem ocorrer, que esqueceram totalmente do fator humano. E eu fico, né, como uma pessoa da área, já que eu faço psicologia, eu fico feliz de estarem agora tendo alguma preocupação com a saúde mental dessas pessoas, né, antes tarde do que nunca. Porém, tá meio tarde para se preocupar com isso, né? Porque quantas missões já ocorreram, quantos astronautas já passaram por diversas situações totalmente estressantes e que talvez poderiam ter sido evitadas se tivessem feito pesquisas em cima disso. Teve uma pesquisa que eu li
é relacionada à perda da massa cerebral, em que eles não têm ainda exatamente resultados, porque eles estão coletando os dados ainda, pesquisa tipo do ano passado. E a gente tem missões seríssimas que ocorreram há mais de 40 anos atrás. Então, é até interessante observar como o ser humano ele se acha tão foda, mas ele não é tão foda assim. Mas eu tava só divagando. Mas aí fica um outro questionamento que eu quero trazer aqui para vocês, além do questionamento de será que estamos realmente prontos para lidar com esse extremo desconhecido que nos aguarda lá fora? Porque a gente tem um extremo desconhecido dentro do planeta Terra. Né? Eu trouxe algumas notícias aqui, que essa primeira do G1, ela é de um vírus que foi descoberto na Lagoa da Pampulha, em BH. Mas podem ficar tranquilos que esse vírus ele só afeta amebas. Então, assim, pelo menos desse mal a gente não morre. E dessa só científica, eles descobriram um animal que não precisa de oxigênio, e esse animal é da mesma família das águas-vivas. Então, tipo assim, ele não é um ser, tipo uma bactéria, um vírus, um ser unicelular e tal. Ele é um animal mesmo. E ele não precisa de oxigênio. E na nossa concepção, tudo que estava na Terra basicamente vivo precisava de oxigênio em algum nível. Então, são muitas descobertas estranhas que a gente não sabe sobre a nossa própria casa, né? E aí eu trouxe essa notícia da BBC, que é de abril desse ano, em que um estudo aponta 3 tipos do novo coronavírus. Então, assim, é interessante como eu apresentei sobre esse tema em fevereiro. Então, a gente não tinha ainda grandes alardes sobre o coronavírus. A gente não sabia sobre o coronavírus, e isso é bizarro demais. Mas, basicamente, a pergunta que eu queria deixar, né, no finalzinho, é que a gente vive para procurar vida semelhante à nossa, né? Nós somos andarilhos. E essa vida ela é semelhante ou que evoluirá da mesma forma. E nós vivemos com essa ânsia de explorar o espaço. Mas talvez a gente deveria parar um pouquinho também e aprender melhor sobre o que a gente tem aqui, no chão que a gente pisa. Porque é meio complicado, né? Basta aparecer algo desconhecido no nosso planeta para a gente precisar mudar totalmente nosso estilo de vida. Imagina se é algo que vem de lá de fora, o que pode acontecer para nós. Bom, essas são as minhas referências. Caso vocês queiram elas, eu posso disponibilizar. E, bom, é isso. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui presentes, me escutando por mais ou menos 1 hora. Eu queria muito agradecer a todos vocês que tiraram esse tempinho da sua noite de domingo para ouvir sobre a minha apresentação. E eu espero que vocês estejam presentes nas próximas apresentações que a gente fizer, porque a ideia do GAX é manter essas apresentações, se não semanalmente, mas pelo menos quinzenalmente, enquanto a gente não pode voltar a se aglomerar no IFES Cariacica.